Em uma pequena cidade, um brechó se tornou o centro das atenções após uma série de desaparecimentos inexplicáveis. Tudo começou com um objeto simples, uma velha caixa de música. Ela estava empoeirada, com a madeira desgastada pelo tempo, mas tinha algo estranho e hipnotizante. Aqueles que a ouviam nunca mais eram vistos. O brechó, de fachada simples, escondia mistérios que ninguém ousava desvendar. E a caixa de música, aparentemente inofensiva, era apenas o começo de algo muito mais sombrio. O brechó era uma verdadeira relíquia da cidade, com prateleiras abarrotadas de objetos antigos, cada um com sua história silenciosa e esquecida. No entanto, nenhum item chamava mais atenção do que a caixa de música. Ela havia chegado misteriosamente semanas antes, quando um homem de aparência estranha entrou, dizendo ser dono de várias coleções raras. Após deixá-la ali, ele nunca mais retornou. Logo, quem passava perto do brechó sentia uma sensação estranha no ar, como se algo os observasse das sombras. A curiosidade despertou a atenção de Sofia, uma jovem que se interessava por objetos antigos e misteriosos. Quando soube dos desaparecimentos, ela decidiu investigar o brechó. Sofia entrou no brechó numa tarde fria, sentindo o aroma de mofo e poeira no ar. Ao fundo, o som da caixa de música tocava suavemente, como se estivesse esperando por ela. Ela se aproximou cautelosamente, observando cada detalhe, mas o que a fez parar foi o olhar do proprietário, um homem idoso, que a observava em silêncio. Ele não disse nada, apenas gesticulou com a cabeça, indicando que ela podia ir até a caixa. O som da melodia parecia mais intenso agora, como se algo estivesse tentando se comunicar com ela. Sofia tocou a caixa, e no exato momento em que a música começou a tocar, uma sensação gelada percorreu sua espinha. O som era suave, mas perturbador, como um sussurro vindo de um lugar distante. Quando ela fechou a caixa, uma visão aterradora a invadiu. Uma figura sombria, com olhos brilhantes, apareceu refletida na superfície do vidro da caixa. De repente, as luzes do brechó começaram a piscar, e o som da caixa se tornou ensurdecedor. Sofia tentou sair, mas suas pernas estavam como paralisadas. O ar ficou denso, quase impossível de respirar, e a figura refletida na caixa de música começou a se materializar no espaço ao seu redor. Era uma sombra alta, com contornos indefinidos, mas seus olhos vermelhos brilhavam com uma intensidade sobrenatural. Sofia tentou gritar, mas sua voz estava presa na garganta. A caixa de música começou a girar mais rápido, e o som se intensificou, criando um turbilhão de sons distorcidos. Foi então que ela percebeu. Cada pessoa que havia desaparecido no brechó tinha sido atraída pela melodia e, de alguma forma, aprisionada ali, na própria caixa de música. Eles não haviam partido, estavam dentro daquele objeto, esperando por alguém para liberar sua presença. Sofia lutou contra a força da música, mas algo mais forte a mantinha ali. A caixa de música começou a girar fora de controle, e os gritos distantes das almas aprisionadas ecoaram em sua mente. Quando ela finalmente conseguiu fechar a caixa, o som cessou de repente. A figura sombria desapareceu, mas a sensação de presença persistiu. O brechó, agora, parecia mais sombrio do que nunca. Sofia olhou ao redor e viu que o proprietário do brechó estava parado, observando-a com um sorriso sombrio. Ele se aproximou e sussurrou: "Agora você entende, todos são atraídos. Um a um, até que não sobre mais ninguém." Sofia tentou correr, mas ao sair pela porta, o brechó se fechou atrás dela, como se nunca tivesse existido. Sofia foi a última vítima de uma série de tragédias que assombraram aquele brechó. Mas a caixa de música, agora, continuava lá, esperando pelo próximo curioso, pelo próximo aventureiro. Quem se atreverá a entrar nesse lugar amaldiçoado? Se você acha que está seguro apenas assistindo, pense novamente. Curta, compartilhe e inscreva-se para mais histórias assustadoras como essa. Não se esqueça de deixar nos comentários: você teria coragem de entrar nesse brechó? O brechó de Dona Esther era conhecido na cidade como um lugar onde se encontravam verdadeiras relíquias. Mas havia um objeto em especial que ninguém ousava tocar:
Um espelho antigo, empoeirado e com a moldura de madeira escura, talhada à mão. Diziam que quem se olhava ali via mais do que seu próprio reflexo, via algo que não deveria estar lá. Algo que não pertencia a este mundo. Ana era uma jovem apaixonada por antiguidades e decidiu visitar o brechó de Dona Esther em busca de algo especial para decorar seu apartamento. Assim que entrou, sentiu o cheiro característico de mofo e madeira velha, mas o que realmente chamou sua atenção foi o espelho encostado em um canto escuro da loja. Sua moldura era detalhada com rostos esculpidos, e a superfície do vidro parecia ligeiramente embaçada, como se escondesse algo além da simples imagem refletida. Esse espelho não está à venda, alertou Dona Esther, surgindo do nada atrás de Ana. Mas por quê? Questionou Ana, intrigada. A velha senhora hesitou antes de responder. Porque ele não reflete apenas o que você quer ver. Ana sorriu, achando que era apenas uma jogada de marketing para valorizar a peça. Contra todas as advertências, decidiu comprar o espelho. Naquela noite, Ana pendurou o espelho na parede de seu quarto. Enquanto organizava algumas caixas, passou casualmente em frente ao vidro e parou. Algo estava errado. Seu reflexo parecia um pouco deslocado, como se houvesse um ligeiro atraso entre seus movimentos e os do reflexo. Ela riu nervosamente e seguiu com seus afazeres, tentando ignorar a sensação incômoda. Mas, enquanto dormia, algo estranho aconteceu. No meio da noite, um barulho seco ecoou pelo quarto. Ana acordou sobressaltada e olhou ao redor. O espelho estava levemente inclinado na parede, mas parecia normal. Ao se levantar para ajustá-lo, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia marcas de mãos no vidro, como se alguém tivesse tocado o outro lado. Ana tentou limpar as marcas, mas elas não saíam. No dia seguinte, enquanto se arrumava, sentiu um olhar perfurante vindo do espelho. Observou seu reflexo com atenção e prendeu a respiração. Seu reflexo sorriu. Mas ela não. O coração de Ana disparou. Ela piscou, e seu reflexo permaneceu imóvel, com aquele sorriso distorcido. Com o corpo paralisado pelo medo, observou o vidro se tornar mais escuro, e uma sombra começou a se formar atrás de seu reflexo. Era uma silhueta alta, encapuzada, com olhos vazios e fundos. De repente, seu reflexo estendeu a mão para fora do vidro. Antes que Ana pudesse reagir, sentiu dedos gelados tocarem seu pulso. Ela gritou, mas o som foi sugado pelo ambiente. O quarto escureceu completamente. E então, o silêncio absoluto. Dias depois, Dona Esther arrumava os objetos no brechó quando um cliente novo entrou. Ele olhou para o espelho antigo e, intrigado, perguntou: "Esse espelho está à venda?" Dona Esther olhou para o vidro e sorriu levemente. "Sim, acabou de chegar uma nova peça", respondeu, passando a mão sobre a superfície empoeirada. No reflexo, a silhueta de Ana podia ser vista, com olhos arregalados e boca aberta em um grito silencioso. Ela não estava mais do lado de fora. Agora, fazia parte do espelho. O que será que acontece com aqueles que desaparecem dentro desse espelho? Eles ainda estão conscientes? Ou são apenas sombras de algo que já foram? Se você tivesse esse espelho na sua casa, olharia para ele à noite? Deixe seu comentário e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias aterrorizantes. Mas cuidado, nunca confie no que vê no reflexo. Na pequena cidade de São Cristóvão, um brechó esquecido no tempo guardava um segredo terrível. Entre roupas velhas, móveis empoeirados e quinquilharias esquecidas, havia um vestido de noiva peculiar. Branco amarelado, com renda desgastada e um véu que parecia nunca ter sido retirado, o vestido carregava uma maldição. Diziam que toda mulher que o vestia desaparecia sem deixar rastros. Clara, uma estudante de moda apaixonada por peças vintage, ouviu falar do brechó e decidiu visitá-lo. Ao entrar, um calafrio percorreu sua espinha. O ambiente era escuro, com um cheiro estranho de velas apagadas. O dono do brechó, um senhor de olhar cansado, parecia hesitar ao vê-la. "Estou procurando algo único", disse Clara, animada. O homem a encarou por um momento antes de responder.
Talvez você goste disto. Ele apontou para um manequim ao fundo da loja. Sobre ele, repousava o vestido de noiva. A renda parecia ter sido bordada à mão, e o tecido, apesar do tempo, mantinha um brilho quase hipnótico. Clara se aproximou, encantada. Que vestido incrível! Posso experimentá-lo? O dono do brechó hesitou, mas então sorriu levemente. Se for corajosa o suficiente. Clara levou o vestido para o provador, animada com a descoberta. Assim que deslizou o tecido pelo corpo, sentiu algo diferente. Um frio cortante tomou conta de sua pele, e o espelho do provador pareceu embaçar. De repente, um sussurro. Você está linda. Clara congelou. Seu coração disparou enquanto olhava ao redor. Estava sozinha, ou pelo menos deveria estar. Ela virou-se para o espelho e sentiu o sangue gelar. Atrás de seu reflexo, havia uma mulher. O rosto estava pálido, os olhos fundos e vazios. O véu cobria parte do rosto, mas dava para ver um sorriso macabro. Clara tentou tirar o vestido, mas o zíper parecia travado. As costuras começaram a apertar seu corpo, como se o tecido estivesse vivo. O provador escureceu. Clara sentiu algo apertar sua garganta, como mãos invisíveis tentando sufocá-la. O reflexo da noiva fantasmagórica começou a se mover sozinho. Os olhos sem vida focaram diretamente nela, e então, a mulher sussurrou novamente. Agora você faz parte da cerimônia. O espelho começou a trincar. O vestido apertou ainda mais, e Clara sentiu a respiração falhar. Em um último ato de desespero, tentou rasgar o tecido, mas era inútil. As luzes piscaram violentamente e, num segundo, tudo se tornou um breu absoluto. O silêncio tomou conta da loja. No dia seguinte, o brechó abriu as portas como sempre. O dono ajeitou os objetos e colocou um novo item em exposição. No fundo da loja, o manequim agora vestia o mesmo vestido de noiva. Mas havia algo diferente nele. O véu, que antes estava limpo, agora parecia levemente manchado. E, se alguém olhasse bem de perto, veria um detalhe assustador. Dentro do espelho ao lado, havia o reflexo de uma mulher apavorada, de olhos arregalados. Clara nunca mais foi vista. Dizem que o vestido ainda está lá, esperando por sua próxima noiva. Você teria coragem de experimentá-lo? Ou acredita que algumas peças carregam mais do que apenas história? Se gostou desse relato arrepiante, curta o vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal. E nos comentários, diga, qual o objeto mais estranho que você já viu em um brechó? No brechó de Dona Alzira, escondido em uma ruela pouco movimentada, havia um objeto que ninguém queria comprar. Uma antiga caixa de música feita de madeira escura, com detalhes dourados e uma bailarina de porcelana que girava lentamente ao som de uma melodia inquietante. Diziam que, à noite, ela tocava sozinha, e que quem a ouvia não dormia mais tranquilo. Mário era um colecionador de antiguidades, e ao passar pelo brechó, viu a caixa de música em uma prateleira empoeirada. Ele sempre gostou de peças raras, e aquela parecia ter uma história interessante. Quanto custa essa caixa? Perguntou a dona do brechó. Dona Alzira parou por um momento, observando-o com olhos cansados. Essa caixa não é um item qualquer. Ela pertenceu a uma menina que morreu tragicamente. Dizem que a bailarina dança por ela. Mário riu, achando que era apenas uma história inventada para valorizar o objeto. Ele pagou e levou a caixa para casa. Naquela noite, ele resolveu testá-la. Deu corda e observou a bailarina girar lentamente ao som de uma melodia estranha. Mas algo incomodava. A música parecia distorcida, e ele teve a impressão de que a bailarina girava de forma errática, como se estivesse tentando se soltar. No meio da noite, um som ecoou pela casa. Mário acordou com a melodia da caixa de música tocando sozinha. Ele se levantou e encontrou o objeto sobre sua mesa, aberto. Seu coração disparou. Ele tinha certeza de que havia fechado a caixa antes de dormir. Ao se aproximar, percebeu que a bailarina estava parada, mas sua cabeça agora parecia levemente inclinada para o lado, como se estivesse olhando diretamente para ele. Arrepiado, ele fechou a caixa e voltou para a cama,
convencendo-se de que era apenas sua imaginação. Mas, na madrugada seguinte, o mesmo som se repetiu. A melodia soava mais lenta, mais pesada, e quando ele olhou para a caixa, a bailarina estava virada para a parede, como se quisesse sair. Mário decidiu se livrar da caixa. Pegou-a e jogou no lixo, garantindo que nunca mais ouviria aquela música maldita. Mas, ao voltar para casa, sentiu um arrepio. A melodia voltou a tocar. Ele correu para o quarto e congelou. A caixa de música estava de volta, bem no centro de sua mesa, aberta. A bailarina girava mais rápido do que antes, e sua expressão parecia ter mudado. Então, a música parou abruptamente. O silêncio preencheu o quarto. Mário deu um passo para trás, mas sentiu algo tocar sua perna. Olhou para baixo, e viu pequenas pegadas sujas no chão, como se algo tivesse caminhado ali. A luz piscou, e uma risada infantil ecoou pela casa. No dia seguinte, os vizinhos estranharam o silêncio na casa de Mário. Ele não saiu para trabalhar, nem atendeu às ligações. Quando arrombaram a porta, encontraram seu corpo caído ao lado da mesa. Seus olhos estavam arregalados, e sua expressão congelada em puro terror. A caixa de música ainda estava aberta. E a bailarina, dessa vez, não estava mais lá. Dona Alzira recebeu a notícia e apenas suspirou, como se já soubesse o que havia acontecido. Ela voltou ao brechó e colocou a caixa de música de volta na prateleira. Agora, ela esperava pelo próximo comprador. Você já ouviu uma música tocar sozinha em sua casa? Será que alguns objetos carregam mais do que apenas lembranças? Deixe seu comentário e não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para mais histórias assustadoras. Mas cuidado, se encontrar uma caixa de música em um brechó, pense 2 vezes antes de levá-la para casa. No centro da cidade, havia um pequeno brechó conhecido apenas pelos moradores mais antigos. Suas vitrines estavam sempre cobertas de poeira, e os objetos ali pareciam pertencer a uma época esquecida. Entre os itens à venda, um espelho oval chamava a atenção. Ele era grande, com moldura de madeira escura e detalhes dourados, mas algo nele incomodava. Diziam que quem olhasse para o espelho por muito tempo poderia ver algo que não deveria estar ali. Amanda sempre foi fascinada por objetos antigos. Quando encontrou o espelho no brechó, ficou encantada. Seu reflexo parecia mais nítido do que em qualquer outro espelho, como se fosse mais real do que o normal. Este espelho tem história, disse a dona do brechó, uma senhora de aparência frágil. Dizem que pertenceu a uma mulher que desapareceu misteriosamente. Amanda riu, achando que era apenas mais um conto para vender antiguidades. Ela comprou o espelho e o levou para casa, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Naquela noite, ao passar pelo espelho, algo lhe causou um arrepio. Seu reflexo parecia um pouco atrasado. Era como se demorasse um segundo a mais para se mover. Amanda piscou algumas vezes, tentando ignorar a sensação estranha. Mas então, viu algo que a fez congelar. Por um breve momento, seu reflexo sorriu. Mas ela não havia sorrido. O medo percorreu sua espinha. Amanda se aproximou do espelho, tentando se convencer de que havia sido apenas sua imaginação. No entanto, ao encarar seu reflexo, notou algo ainda mais assustador. Seus olhos pareciam diferentes, um tom levemente mais escuro, mais fundos. Algo não estava certo. Ela tentou virar-se e sair do quarto, mas sentiu um peso no peito. Quando olhou novamente para o espelho, percebeu que seu reflexo ainda estava ali, parado, sem acompanhá-la. O reflexo piscou lentamente e, então, começou a se mover sozinho. Amanda gritou e cobriu o espelho com lençol, mas podia ouvir ruídos abafados vindo de trás do pano. Sons fracos, como unhas arranhando o vidro. Algo dentro do espelho queria sair. A noite foi longa. Amanda tentava ignorar o espelho coberto, mas os barulhos continuavam. Sussurros, risadas baixas e um som inquietante de algo se arrastando. Por fim, ela decidiu se livrar do espelho. No dia seguinte, carregou o objeto para fora e o levou de volta ao brechó. A dona olhou para ela sem surpresa, como se já esperasse sua volta.
Ele tentou falar com você, não foi? Perguntou a senhora, em um tom grave. Amanda apenas assentiu, assustada. Você teve sorte. Ainda conseguiu sair antes que fosse tarde demais. Antes que pudesse perguntar o que aquilo significava, a mulher levou o espelho para os fundos da loja e sumiu com ele. Amanda saiu dali sem olhar para trás. Os dias passaram, e Amanda evitava qualquer espelho. No entanto, certa noite, ao caminhar pela rua, passou em frente ao brechó novamente. Seu coração quase parou. Na vitrine, coberto de poeira como sempre, estava o espelho. E, por um breve momento, ela viu algo que a fez correr sem olhar para trás. Seu reflexo ainda estava lá, olhando para ela de dentro do vidro, sorrindo de forma distorcida. E você? Já sentiu algo estranho ao olhar para um espelho? Será que nossos reflexos são apenas imagens, ou algo mais? Deixe seu comentário e curta o vídeo para mais histórias arrepiantes. Mas cuidado, às vezes, o que está no espelho pode querer trocar de lugar com você. No brechó da Rua das Rosas, um par de sapatos vermelhos chamava a atenção de quem passava. Eram de couro brilhante, com um laço delicado na frente, parecendo novos, apesar de estarem em uma loja de segunda mão. Mas havia algo estranho neles. O tamanho era pequeno, feito para uma criança, e ninguém sabia de onde haviam vindo. Marta trabalhava no brechó há anos e já tinha ouvido muitas histórias estranhas sobre os objetos que apareciam ali. Mas aqueles sapatos eram diferentes. Eles chegaram sem etiqueta, sem histórico de venda, simplesmente surgiram entre os outros itens da loja. Nenhuma das funcionárias sabia como foram parar ali. Quando Marta pegou os sapatos para guardá-los, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O couro parecia quente, quase como pele humana. Mas o pior aconteceu naquela noite. Quando Marta estava fechando a loja, ouviu um barulho vindo do fundo. Passos. Pequenos e leves, como os de uma criança caminhando pelo chão de madeira. Ela se virou depressa, mas não havia ninguém ali. Apenas os sapatos vermelhos, parados no meio do corredor. Nos dias seguintes, Marta começou a perceber coisas estranhas acontecendo. Os sapatos nunca ficavam no mesmo lugar. Ela os deixava na prateleira, mas sempre os encontrava em outro ponto da loja pela manhã. As colegas começaram a notar também. Uma delas, Rosana, jurava ter visto os sapatos mexendo sozinhos quando virou as costas. Mas a pior experiência foi de Letícia, uma das vendedoras mais novas. Ela ficou até mais tarde organizando o estoque e, quando saiu para apagar as luzes, viu algo que a fez gritar. Os sapatos estavam no meio da loja, e dentro deles, havia pegadas ensanguentadas levando até a porta. A loja entrou em pânico. Ninguém queria mais tocar nos sapatos, e Marta decidiu jogá-los fora. Pegou-os com luvas e os colocou em um saco preto, levando-os diretamente para a lixeira do lado de fora. Naquela noite, dormiu mais tranquila. Mas, pela manhã, ao abrir a loja, sentiu seu sangue gelar. Os sapatos estavam de volta, bem no centro do balcão, limpos e brilhantes, como se nunca tivessem sido descartados. E havia algo novo. Uma mensagem escrita no chão, com letras pequenas e tortas, como se uma criança tivesse desenhado com os dedos sujos de poeira. Eles são meus. Marta decidiu investigar a origem dos sapatos e descobriu uma história aterrorizante. Anos atrás, uma menina chamada Clara foi atropelada na frente daquele prédio, que antes era uma casa. Ela usava sapatos vermelhos e morreu na hora. O mais assustador, os sapatos nunca foram encontrados na cena do acidente. O brechó fechou poucos meses depois. Os funcionários se recusavam a continuar trabalhando ali. E os sapatos nunca mais foram vistos. Ou pelo menos, é isso que dizem. Você usaria algo sem saber de onde veio? Será que certos objetos carregam mais do que lembranças? Deixe seu comentário e curta o vídeo para mais histórias arrepiantes. Mas tome cuidado. Alguns sapatos podem levar você para um caminho sem volta. Havia uma seção do brechó que ninguém gostava de arrumar. Era um canto escuro,
repleto de móveis antigos e caixas empoeiradas. Ali, no fundo da loja, estava uma poltrona de couro marrom, rasgada nas laterais, com o estofado desbotado pelo tempo. Ninguém sabia exatamente há quanto tempo ela estava lá, mas os funcionários juravam que, às vezes, alguém sentava nela, mesmo que a loja estivesse vazia. Paulo era novo no brechó e não acreditava nas histórias que os funcionários contavam. Ele gostava de trabalhar até mais tarde, aproveitando a tranquilidade para organizar as mercadorias. Naquela noite, enquanto verificava o estoque, resolveu se sentar na poltrona. O couro estava gelado, mas, estranhamente, começou a esquentar conforme ele se acomodava. Foi então que sentiu algo sob ele, como se alguém estivesse deitado ali, pressionando de volta contra seu corpo. Ele se levantou num salto. O couro da poltrona ainda afundava, como se alguém invisível estivesse sentado ali. E então, bem perto de seu ouvido, ele ouviu um sussurro: "Levante-se, é o meu lugar." Paulo ficou paralisado. O brechó estava completamente vazio, mas ele sentia uma presença ao seu lado. Decidiu não contar nada para os colegas, mas, nos dias seguintes, começou a notar detalhes estranhos. Toda manhã, a poltrona estava em uma posição diferente. Parecia que alguém a arrastava durante a noite. E, o mais assustador, era o cheiro. Um odor forte de perfume floral misturado com algo metálico, um cheiro de sangue. Certa noite, ao sair do estoque, Paulo viu a silhueta de alguém sentado na poltrona. Mas, quando acendeu a luz, não havia ninguém. A poltrona, no entanto, ainda estava balançando, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Paulo decidiu perguntar à dona do brechó sobre a poltrona. A mulher suspirou e contou uma história que ele nunca mais esqueceria. Essa poltrona pertencia a um homem chamado Osvaldo. Ele vinha aqui todos os dias, sentava nela e ficava horas observando a loja. Um dia, simplesmente, morreu ali. Ela fez uma pausa antes de continuar. O problema é que ninguém percebeu na hora. Pensaram que ele estava dormindo. Quando foram fechar a loja, tentaram acordá-lo, mas já estava morto há horas. A poltrona ficou no mesmo lugar desde então. Nenhum cliente queria levá-la. E talvez Osvaldo também não quisesse sair dali. Paulo tentou ignorar a história, mas naquela noite, algo aconteceu. Quando foi apagar as luzes do brechó, viu que a poltrona estava virada para a porta, como se alguém estivesse esperando por ele. E, por um breve segundo, teve certeza de que viu um homem sentado ali. Alto, magro, vestindo um terno escuro. Ele não tinha rosto. Apenas uma sombra onde deveriam estar os olhos. Paulo não esperou para ver mais. Saiu correndo e nunca mais voltou ao brechó. A poltrona continua lá. E, às vezes, os clientes dizem sentir uma presença quando passam por ela, como se alguém ainda estivesse esperando por sua vez de se sentar. Você já se sentou em um móvel antigo sem saber sua história? Algumas coisas carregam mais do que poeira. Carregam aqueles que nunca foram embora. Se você gostou dessa história, deixe seu comentário e curta o vídeo. Mas tome cuidado ao escolher onde descansar. Talvez o lugar já tenha dono. No brechó da cidade, havia um espelho que ninguém queria comprar. Ele era antigo, com moldura dourada e vidro levemente embaçado, como se escondesse algo por trás da superfície. O estranho era que, mesmo limpo, ele nunca refletia as pessoas com perfeição. Sempre havia algo de errado, como se uma sombra surgisse ao fundo quando alguém se olhava nele. Até que um dia, um cliente decidiu levá-lo para casa. E essa foi a pior decisão de sua vida. Mariana adorava objetos vintage e se encantou pelo espelho assim que o viu. Ele parecia perfeito para sua sala de estar, dando um toque elegante ao ambiente. Mas, na primeira noite, algo a incomodou. Ela acordou de madrugada com uma sensação estranha. Sentia-se observada. Ao olhar para o espelho, percebeu algo assustador. Mesmo no escuro, ele refletia a sala com uma luz fraca, e no meio da imagem, havia uma silhueta escura. Um vulto parado bem atrás dela. Quando se virou, não havia nada. Mas, no reflexo,
a figura ainda estava lá. Nos dias seguintes, Mariana começou a notar coisas estranhas acontecendo em sua casa. O espelho parecia mudar de lugar, mesmo que ninguém o tocasse. Às vezes, ao passar por ele, via movimentos rápidos no reflexo, como se algo estivesse se escondendo. E então vieram os sussurros. De madrugada, enquanto dormia, ouvia uma voz fraca chamando seu nome. Uma noite, ela decidiu gravar o som enquanto dormia. Ao ouvir a gravação no dia seguinte, seu coração disparou. Entre os ruídos da madrugada, uma voz sussurrava com clareza: "Deixe-me sair." Desesperada, Mariana pesquisou sobre o espelho e descobriu uma história terrível. Ele pertencia a uma mulher chamada Lúcia, que morrera anos atrás em circunstâncias misteriosas. Antes de desaparecer, Lúcia contou a amigos que via algo dentro do espelho, algo que tentava sair. Seu corpo nunca foi encontrado. Apenas o espelho permaneceu. Naquela noite, Mariana decidiu se livrar do objeto. Pegou um martelo e, com todas as forças, quebrou o vidro. Mas, ao invés de apenas estilhaços, algo aconteceu. Uma sombra densa emergiu do espelho quebrado e se espalhou pelo quarto. Mariana sentiu o ar ficar pesado e uma presença tomar conta do ambiente. A última coisa que viu antes de desmaiar foi um rosto pálido surgindo na escuridão, com um sorriso macabro. Na manhã seguinte, Mariana foi encontrada por sua irmã, caída no chão da sala. O espelho estava quebrado, mas algo estava diferente. Mesmo com o vidro estilhaçado, o reflexo continuava intacto. E nele, a sombra ainda estava lá, sorrindo para ela. Mariana se mudou dali no mesmo dia. Mas, até hoje, ela diz que, em qualquer espelho que olha, vê algo ao fundo. Algo esperando. Você já sentiu algo estranho ao se olhar no espelho? Nem sempre ele reflete apenas o que está à frente. Às vezes, mostra o que não deveria ser visto. Deixe seu comentário e curta o vídeo para mais histórias assustadoras. Mas, antes de dormir, talvez seja melhor cobrir o espelho. Nunca se sabe o que pode estar olhando de volta. No brechó de Dona Elisa, havia uma antiga caixa de música que todos diziam ser amaldiçoada. A melodia que ela tocava, embora doce e suave, parecia esconder algo sombrio. Certa noite, um cliente curioso resolveu comprá-la. Ele não sabia, mas a música que ela tocava jamais deveria ser ouvida por qualquer ser humano. Rafael estava em busca de um presente único para sua esposa e, ao ver a caixa de música, não pensou duas vezes. Era uma peça rara, com detalhes em prata e madeira entalhada, que exalava uma sensação de nostalgia. Dona Elisa, com um olhar cansado, lhe alertou: "Cuidado com essa caixa. Ela tem uma história que ninguém deve conhecer." Mas Rafael ignorou o aviso. Quando sua esposa abriu a caixa pela primeira vez, uma melodia suave e encantadora preencheu a sala. A música, no entanto, parecia diferente. Era como se algo estivesse sussurrando entre as notas, algo que ele não podia entender. Nos dias seguintes, a esposa de Rafael começou a ter pesadelos estranhos. Ela acordava no meio da noite, sentindo-se desconfortável, com a sensação de que algo estava observando-a. A música, que antes parecia inofensiva, agora parecia perturbadora. Às vezes, tocava sozinha, mesmo quando ninguém a havia mexido. Uma noite, enquanto Rafael estava no trabalho, sua esposa, cansada dos pesadelos, decidiu se livrar da caixa de música. Mas quando a abriu, para sua surpresa, a música não parou. No lugar da melodia suave, agora havia uma risada baixa e sussurrante. A caixa parecia viva, como se alguém estivesse preso dentro dela. Ela tentou fechar, mas suas mãos estavam paralisadas, como se algo a estivesse segurando. Foi então que a esposa de Rafael viu. No reflexo da caixa, uma figura apareceu atrás dela. Era uma mulher, com os olhos vazios e o corpo desfigurado, como se tivesse sido torturada. A figura sorriu de maneira sinistra e, no instante seguinte, a música cessou. O silêncio foi ensurdecedor. Ela estava sozinha, ou ao menos achava que estava. Quando Rafael chegou em casa, encontrou sua esposa caída no chão, pálida e com um olhar perdido.
Ele não compreendeu o que havia acontecido até que a caixa de música apareceu na sala novamente, com a melodia tocando lentamente, como se nada tivesse acontecido. Rafael decidiu se livrar da caixa, jogando-a na lixeira e trancando a porta. Mas, naquela noite, ele acordou com um som familiar. A música estava tocando de novo. Ele se levantou e, ao olhar pela janela, viu algo que o fez tremer de pavor. A caixa estava na varanda, sozinha. E ao lado dela, uma figura invisível se aproximava, espreitando através da escuridão, com um sorriso de satisfação em seu rosto distorcido. Rafael nunca mais foi visto. A caixa de música continua no brechó de Dona Elisa, esperando pelo próximo cliente curioso que decidirá ignorar o aviso. Você acha que uma simples caixa de música pode guardar uma maldição? Nem tudo que parece inofensivo realmente é. Deixe seu comentário e curta o vídeo, mas lembre-se, se algum dia se deparar com uma dessas caixas, talvez seja melhor não ouvir a música. O que se esconde por trás dela pode ser muito mais do que você imagina. No brechó de Dona Olga, havia uma pequena estatueta de porcelana que ninguém ousava tocar. Sua aparência era delicada, mas seus olhos eram profundamente perturbadores, como se estivessem sempre observando. Por muitos anos, a estatueta permaneceu esquecida, até que, certa noite, um homem entrou na loja e a levou para casa, sem saber o que a esperava. Fernando tinha um gosto peculiar por peças antigas e adorava decorar sua casa com objetos vintage. Quando viu a estatueta na prateleira do brechó, ficou fascinado. Ela era feita com uma porcelana fina e parecia muito rara. Dona Olga, com um olhar grave, tentou dissuadi-lo. Cuidado com essa estatueta, meu filho. Ela tem uma energia estranha. Fernando riu e ignorou o aviso. Levaria a estatueta para casa e a colocaria no centro da sua sala de estar, como uma peça de destaque. Na primeira noite com a estatueta, algo começou a mudar em sua casa. Nos primeiros dias, Fernando não percebeu nada de errado. Mas à medida que o tempo passava, ele começou a se sentir inquieto. Ele tinha a sensação de que alguém o estava observando, principalmente quando estava sozinho na sala. Uma noite, ao caminhar pela sala de estar, notou algo que o fez parar imediatamente. A estatueta, que antes estava virada para a parede, agora estava voltada para ele, com os olhos de porcelana fixados diretamente em seu rosto. Fernando pensou que era apenas um acaso, mas, conforme os dias passavam, a estatueta parecia mudar de posição sozinha. E as coisas começaram a piorar. Ele acordava de madrugada com um som de passos leves na sala, como se alguém estivesse andando ao redor da estatueta. Uma noite, Fernando teve um pesadelo terrível. Ele sonhou que estava na sua sala de estar, frente à estatueta. Ela, então, começou a se mover sozinha, seus olhos ganhando vida e seu corpo lentamente se erguendo do pedestal. Ela sorriu para ele, uma expressão cruel e zombeteira. No sonho, Fernando tentou correr, mas seus pés estavam presos ao chão, como se algo o estivesse prendendo. Quando acordou, o suor escorria por seu rosto. Ele correu para a sala e, para seu horror, encontrou a estatueta fora do pedestal, caída no chão. Naquele momento, ele sentiu que algo estava se aproximando de trás de si. Ao virar-se, a estatueta estava agora atrás dele, em pé, com os olhos brilhando de uma maneira sobrenatural. Desesperado, Fernando tentou devolver a estatueta ao brechó, mas ao chegar lá, encontrou a loja fechada e a porta trancada. Em um último esforço, ele decidiu colocar a estatueta na lixeira e sair de casa, achando que finalmente se livraria da maldição. Mas, ao passar pela rua, viu a estatueta novamente, esta vez em sua própria janela. Ela estava lá, com os olhos fixos sobre ele, observando-o com um sorriso maligno. Fernando desapareceu sem deixar rastros. E a estatueta? Ela continua em algum brechó antigo, esperando pelo próximo comprador curioso. O que você faria se encontrasse uma peça que, de alguma forma, te observasse? Cuidado ao comprar algo em um brechó, nem todas as antiguidades são inofensivas. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu comentário e curtir o vídeo. Mas lembre-se, alguns objetos não são apenas antigos, eles carregam segredos que podem nunca ser desvendados.
No brechó de uma pequena cidade, havia uma poltrona antiga, forrada com veludo vermelho e detalhes dourados. Ela era uma peça única, luxuosa, mas por algum motivo ninguém se atrevia a comprá-la. Os moradores diziam que quem se sentava ali sentia uma presença, como se algo invisível estivesse compartilhando o assento. Uma noite, um homem decidiu levá-la para casa. Naquela mesma semana, ele desapareceu sem deixar vestígios. E a poltrona voltou misteriosamente ao brechó, como se nunca tivesse saído de lá. Ricardo estava mobiliando seu novo apartamento quando encontrou a poltrona no brechó. Seu design era perfeito para a sala, e o preço era surpreendentemente baixo para uma peça tão elegante. Dona Marta, a dona do brechó, o observou com um olhar de preocupação. Essa poltrona tem uma história antiga e triste. Muitos que a levaram acabaram devolvendo ou sumindo. Ricardo riu da superstição e ignorou o aviso. Levou a poltrona para casa e a colocou no canto da sala, criando um espaço aconchegante. Naquela noite, enquanto assistia TV, notou algo estranho. Mesmo sem estar sentado nela, sentiu como se houvesse alguém ali. O estofado afundava levemente, como se um peso invisível estivesse repousado sobre ele. Nos dias seguintes, Ricardo começou a perceber coisas estranhas acontecendo com mais frequência. Às vezes, quando chegava do trabalho, encontrava a poltrona levemente virada para outra direção, como se tivesse sido arrastada. Certa noite, ele acordou sobressaltado com um som vindo da sala. O barulho era suave, um rangido repetitivo, como se alguém estivesse se balançando na poltrona. Quando foi verificar, encontrou a sala vazia, mas sentiu um cheiro estranho no ar, um perfume floral antigo, forte e enjoativo. E então vieram os sonhos. Ricardo começou a ter pesadelos intensos, sempre com uma mulher vestida de preto sentada na poltrona. Ela tinha um olhar vazio e um sorriso pálido, como se esperasse algo dele. Toda noite, ela estava mais próxima. Até que uma noite, ele acordou com a sensação de que havia alguém no quarto. O perfume enjoativo estava mais forte do que nunca. Com o coração disparado, olhou para o canto do quarto e viu a poltrona. Ela não estava mais na sala. Alguém a havia movido para ali. Mas quem? Ricardo decidiu pesquisar sobre a poltrona e encontrou um artigo antigo no jornal local. A peça pertencia a uma mulher chamada Esther, que havia morrido há décadas. Ela era uma viúva solitária e, segundo os relatos, passou seus últimos anos sentada na poltrona, observando a janela, esperando por algo ou alguém. Quando morreu, seu corpo foi encontrado ali, como se ainda estivesse viva, com um sorriso assustador no rosto. Desde então, qualquer pessoa que levasse a poltrona para casa relatava sentir sua presença, e alguns nunca mais eram vistos. Naquela noite, determinado a se livrar do objeto, Ricardo tentou movê-lo. Mas a poltrona estava absurdamente pesada, como se algo a estivesse segurando. Foi então que sentiu mãos invisíveis o segurando pelos ombros. Ele tentou gritar, mas sua voz não saía. E, pelo reflexo da TV desligada, viu Esther sentada atrás dele, sorrindo. No dia seguinte, Ricardo não apareceu no trabalho. Os amigos tentaram ligar, mas o celular dele só caía na caixa postal. Preocupados, chamaram a polícia. Ao arrombarem a porta do apartamento, encontraram tudo em ordem, exceto por uma coisa. No centro da sala, a poltrona estava lá, e sentada nela, havia uma marca profunda no estofado, como se alguém tivesse passado muito tempo ali. Mas Ricardo havia desaparecido. O apartamento foi esvaziado, e a poltrona foi doada para um brechó na cidade vizinha, onde aguarda seu próximo dono. Você se sentaria em uma poltrona abandonada em um brechó? Nem sempre os móveis antigos são apenas objetos. Às vezes, carregam a presença daqueles que nunca partiram. Se gostou da história, curta o vídeo e deixe seu comentário. Mas lembre-se, antes de comprar algo usado, pergunte-se, quem foi o último a usá-lo? Pode ser que essa pessoa nunca tenha realmente ido embora. Era apenas um relógio de bolso, mas ninguém conseguia mantê-lo por muito tempo. Dizem que ele estava amaldiçoado, que cada novo dono morria misteriosamente dias depois de adquiri-lo. No brechó de um bairro antigo,
O relógio ficou exposto em uma prateleira de vidro, esperando sua próxima vítima. E um dia, um jovem curioso decidiu levá-lo para casa, sem saber que seu tempo estava se esgotando. Daniel era fascinado por relógios antigos. Sempre buscava peças raras em brechós e feiras de antiguidades. Quando viu o relógio de bolso na vitrine de um pequeno brechó, sentiu uma atração imediata. Era uma peça de ouro envelhecido, com uma corrente longa e um mostrador elegante. Mas o que mais o impressionou foi o detalhe na tampa, um número gravado. 0 hora. Dona Laura, a dona do brechó, o observou com um olhar preocupado. Esse relógio tem uma história estranha, rapaz. Dizem que quem o possui vê o tempo escorrer, de um jeito que não deveria. Daniel riu, achando aquilo uma superstição boba. Comprou o relógio e o levou para casa, ansioso para adicioná-lo à sua coleção. Mas naquela noite, algo estranho aconteceu. O relógio começou a fazer um tic-tac mais alto do que o normal. E, quando Daniel abriu a tampa, os ponteiros estavam girando ao contrário. Nos dias seguintes, Daniel começou a notar coisas estranhas ao seu redor. Às vezes, quando piscava, via sombras se movendo pelos cantos da casa. Em outros momentos, parecia que o tempo estava errado. Os relógios digitais mostravam horas diferentes a cada vez que ele os olhava. Seu celular marcava 14 horas em um momento e, no instante seguinte, voltava para 13 horas e 45. E sempre que verificava o relógio de bolso, os ponteiros pareciam avançar sozinhos. Certa noite, Daniel acordou de repente com um barulho no quarto. O relógio de bolso, que havia deixado na escrivaninha, agora estava em sua mão. E a tampa estava aberta, mostrando o número 0 hora e 5, como se estivesse contando o tempo que lhe restava. Desesperado, Daniel decidiu pesquisar sobre a origem do relógio. Descobriu que ele pertencia a um relojoeiro do século XIX chamado Arthur Leclair. Segundo os registros, Leclair era obcecado pela ideia de controlar o tempo. Ele acreditava que poderia criar um relógio capaz de roubar anos da vida de uma pessoa e transferi-los para outra. O relógio de bolso era seu experimento final. Dizem que Leclair morreu segurando o relógio, e sua alma ficou presa dentro dele. Desde então, qualquer pessoa que possuísse o relógio via seu tempo ser drenado, até que não restasse mais nada. Daniel sentiu um frio na espinha. Olhou para o relógio mais uma vez. O mostrador agora marcava 0 hora e 2. Seu tempo estava acabando. E, atrás dele, uma sombra começou a se formar. No dia seguinte, Daniel não apareceu na faculdade. Seus amigos tentaram ligar, mas o celular estava desligado. Foram até seu apartamento, mas encontraram a porta destrancada e as luzes apagadas. No centro do quarto, apenas o relógio de bolso descansava no chão, sua tampa aberta mostrando o número 0 hora. E Daniel havia desaparecido. A polícia nunca encontrou vestígios dele. Seu nome entrou para a longa lista de pessoas que sumiram após possuir o relógio. Dias depois, o objeto foi misteriosamente deixado no mesmo brechó onde havia sido comprado, à espera de um novo dono. O tempo nunca para, a não ser quando algo força a fazer isso. Você compraria um relógio de bolso antigo sem conhecer sua história? Se gostou dessa história, curta o vídeo e deixe seu comentário. Mas, antes de sair, olhe para o relógio mais próximo. Tem certeza de que ele está marcando a hora certa? No canto empoeirado de um brechó antigo, havia um vestido de noiva. O tecido estava amarelado pelo tempo, e seu véu parecia ter sido esquecido por décadas. Diziam que aquela peça trazia azar para quem a comprasse, e que, em certas noites, o vestido se movia sozinho no cabide. Mas uma mulher decidiu ignorar os avisos e levou a peça para casa. Naquela mesma semana, ela começou a ver uma noiva, parada ao pé da sua cama, esperando. Camila sempre sonhou com um casamento perfeito. Mesmo sem ter um noivo, gostava de colecionar itens de casamento, como decorações e vestidos antigos. Um dia, passeando por um brechó, encontrou um vestido de noiva deslumbrante, de renda detalhada e pérolas costuradas à mão. Era uma peça única, e estava incrivelmente barata.
A dona do brechó hesitou antes de vender. Esse vestido tem uma história triste. Ele pertencia a uma noiva que nunca chegou ao altar. Camila não se importou. Levou o vestido para casa e o pendurou no quarto, admirando cada detalhe. Naquela noite, enquanto dormia, ouviu um leve farfalhar de tecido. E quando abriu os olhos, o vestido não estava mais no cabide. Estava no chão, como se alguém tivesse tentado vesti-lo. Nos dias seguintes, Camila começou a sentir uma presença estranha em casa. O vestido parecia se mover levemente quando ela não estava olhando. Às vezes, ao acordar, percebia que o zíper estava aberto, como se alguém tivesse tentado entrar nele. Então vieram os sonhos. Ela sonhava com uma mulher vestida de noiva, parada diante de um espelho. Seu rosto estava pálido, e seus olhos estavam vazios. Ela murmurava algo que Camila não conseguia entender. Até que, em uma das noites, acordou sobressaltada e viu algo que gelou seu sangue. O vestido estava de pé, como se alguém invisível estivesse dentro dele. E o véu tremulava levemente, como se a noiva estivesse respirando. Aterrorizada, Camila decidiu pesquisar sobre o vestido. Descobriu que ele pertencia a uma mulher chamada Helena, que foi abandonada no altar. Tomada pelo desespero, ela voltou para casa ainda vestida com o traje de noiva e nunca mais saiu. Seu corpo foi encontrado dias depois, pendurado no quarto, ainda usando o vestido. Desde então, a peça passou de mão em mão, mas ninguém conseguia ficar com ela por muito tempo. As pessoas diziam que Helena ainda procurava alguém para terminar o que começou. Naquela noite, Camila acordou com uma pressão sufocante no peito. Quando olhou para os pés da cama, viu a noiva parada ali. Seu rosto estava coberto pelo véu, mas seus olhos brilhavam no escuro. E então, ela sussurrou: "Você aceita?" O vestido começou a se mover em direção a Camila. Sozinho. No dia seguinte, ninguém conseguiu contato com Camila. Amigos foram até seu apartamento e arrombaram a porta. A cena que encontraram foi perturbadora. O vestido estava pendurado no cabide, impecável, como se nunca tivesse sido usado. Mas Camila não estava em lugar nenhum. A única coisa que restava era um bilhete rabiscado, jogado no chão. Eu disse sim. Dias depois, o vestido reapareceu no brechó. À venda novamente. Esperando a próxima noiva. Nem todo casamento tem um final feliz. Alguns nem chegam a acontecer. Você compraria um vestido de noiva antigo sem saber sua história? Se gostou da história, curta o vídeo e deixe seu comentário. Mas cuidado, se um vestido se mover sozinho no cabide, talvez ele ainda esteja esperando pela noiva certa. E essa noiva pode ser você. Era apenas um espelho antigo, empoeirado e com moldura dourada. Mas quem olhava para ele por muito tempo via algo diferente. Um reflexo que se movia sozinho. Ou um rosto que não pertencia a quem estava ali. Quando Júlia levou aquele espelho para casa, pensou que era apenas uma peça bonita de decoração. Até que, uma noite, seu reflexo piscou para ela. E ela não tinha piscado. Júlia adorava peças vintage. Estava sempre procurando objetos de decoração em brechós e feiras de antiguidades. Foi assim que encontrou o espelho. Encostado em um canto escuro da loja, ele parecia esquecido, mas sua moldura dourada ainda brilhava sob a poeira acumulada. A dona do brechó hesitou antes de vendê-lo. Esse espelho tem uma história estranha. Dizem que ele reflete mais do que deveria. Júlia riu, achando aquilo apenas uma superstição boba. Comprou o espelho e o levou para casa, pendurando na parede do quarto. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, olhou para seu reflexo. E teve a estranha sensação de que ele demorou um pouco mais para se mover. Mas era apenas cansaço. Ou pelo menos, era o que ela pensava. Nos dias seguintes, Júlia começou a notar pequenas coisas estranhas. Às vezes, quando passava pelo espelho, sentia que seu reflexo estava diferente. O sorriso parecia ligeiramente maior do que o normal. Ou os olhos pareciam fixos demais. Certa noite, enquanto se maquiava, deixou cair um batom.
Quando se abaixou para pegá-lo e voltou a olhar para o espelho, seu reflexo ainda estava abaixado, congelado por um segundo a mais. Então, lentamente, ele se levantou e sorriu. Mas Júlia não estava sorrindo. Aterrorizada, Júlia decidiu cobrir o espelho com um lençol. Mas, naquela noite, ouviu um barulho. Era um som leve, como unhas raspando no vidro. Quando olhou para o espelho coberto, viu o tecido se mover, como se algo dentro dele estivesse tentando sair. Segurando a respiração, ela rasgou o lençol. O reflexo estava ali, mas não era mais o dela. Era uma versão distorcida, com um sorriso largo demais, os olhos negros como carvão. E então, o reflexo se moveu, saindo do espelho. Na manhã seguinte, Júlia não atendeu mais as ligações dos amigos. A polícia foi chamada, mas sua casa estava trancada por dentro. Quando arrombaram a porta, encontraram o espelho no centro do quarto. A moldura estava intacta, mas o vidro refletia apenas um quarto vazio. Júlia nunca foi encontrada. O espelho voltou para o brechó algumas semanas depois, encostado no canto escuro de onde nunca deveria ter saído. Os espelhos refletem a realidade. Mas e se, um dia, eles mostrarem algo diferente? Você teria coragem de levar para casa um espelho antigo sem saber sua história? Se gostou da história, curta o vídeo e deixe seu comentário. Mas tome cuidado. Se seu reflexo começar a agir estranho, talvez não seja mais você do outro lado. Era apenas uma boneca de porcelana. O rosto delicado, os olhos grandes de vidro e um sorriso quase imperceptível. Mas algo nela incomodava. O brechó onde foi encontrada era escuro, úmido, e ninguém sabia de onde aquela boneca tinha vindo. A dona do brechó alertou. Essa boneca volta sozinha para cá. Sempre volta. Mesmo assim, uma mulher decidiu comprá-la. E na primeira noite em casa, acordou com a sensação de que estava sendo observada. Quando abriu os olhos, a boneca não estava mais onde ela tinha deixado. Marina sempre foi fascinada por antiguidades. Adorava objetos raros e peculiares, e quando viu a boneca no brechó, ficou encantada. Era uma peça única, vestida com um delicado vestido azul, os cabelos de fios dourados e olhos de vidro brilhantes. A dona do brechó hesitou antes de vendê-la. Essa boneca tem uma história estranha. Os donos sempre a devolvem, ou desaparecem. Marina riu do aviso e levou a boneca para casa. Colocou-a em uma prateleira no quarto e foi dormir. Naquela noite, acordou com um som baixo, como algo se arrastando pelo chão. Acendeu a luz. A boneca estava no chão, virada para sua cama. Ela não lembrava de tê-la deixado ali. Nos dias seguintes, Marina começou a notar coisas estranhas. A boneca mudava de posição. Às vezes, estava sentada, outras vezes caída no chão. Certa noite, enquanto dormia, ouviu risadinhas baixas, vindas de algum lugar do quarto. Seu coração disparou. Acendeu a luz e viu algo que a fez gelar. A boneca estava sentada na cama, com a cabeça levemente inclinada, olhando para ela. Marina decidiu trancar a boneca dentro de uma caixa. Mas naquela noite, acordou com um barulho de algo batendo dentro do armário, como se estivesse tentando sair. Suando frio, pegou a caixa e a jogou no lixo do lado de fora. Voltou para casa, trancou as portas e respirou aliviada. Mas, ao entrar no quarto, a boneca estava lá, sentada na prateleira, com um sorriso maior do que antes. Marina desapareceu na noite seguinte. A polícia encontrou sua casa intacta, sem sinais de arrombamento. Mas algo estava errado. No centro do quarto, havia apenas a boneca, sentada na cama, e em sua pequena mão de porcelana, segurava um tufo de cabelo. Cabelos da mesma cor de Marina. A boneca voltou para o brechó alguns dias depois, esperando seu próximo dono. Algumas bonecas não são apenas brinquedos. Você teria coragem de levar para casa uma boneca antiga sem saber sua história? Se gostou da história,
curta o vídeo e deixe seu comentário. Mas cuidado! Se um dia encontrar sua boneca em um lugar onde não a deixou, talvez ela não esteja sozinha.